A Arábia Saudita acabou de abandonar o dólar americano e como isso afeta você como investidor? Um dos maiores acordos econômicos do século acabou de chegar ao fim. O acordo econômico de longa data, o petrodólar, entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, acabou de se expirar. Em 9 de junho de 2024, esse acordo que já estava ativo há mais de 50 anos marca uma grande mudança na economia global. E no vídeo de hoje você vai saber exatamente o que está acontecendo e o porquê está acontecendo e como tudo isso nos afeta como investidor. Primeiro, quando a gente olha com a visão macro da economia global e os marcadores globais, as pessoas pensam muito em commodities como minério de ferro, trigo, soja, mas tem uma commodity que governa todas as outras, que é o petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo, usado para a produção de gasolina, diesel, combustível para aviação e outros derivativos, e muitos outros químicos, plástico, outros materiais que são derivados do petróleo. E a maior parte dos transportes terrestres, aéreos e marítimos dependem do petróleo. E o preço do petróleo tem um impacto significativo nas economias nacionais e nas globais, influenciando a inflação e os custos de produção e também o poder de compra das pessoas. O petróleo também desempenha um papel crucial na geopolítica, como países produtores e consumidores de petróleo exercem uma grande influência nas relações internacionais. E essa rede gigantesca de fonte de energia global, ela tem um núcleo, e esse sistema é chamado de petrodólar. O petróleo é quem movimenta mais o dólar americano, porque para você comprar petróleo, antes você tem que comprar dólar. Isso é o que mais beneficia os Estados Unidos como moeda de reserva global. Mas nem sempre foi assim. Entre 1815 a 1944, a libra britânica conquistava o pódio de moeda de reserva global. E as razões para o domínio foi o poder econômico e militar britânico. O Reino Unido era a principal potência industrial, comercial e naval do mundo inteiro. A libra britânica foi a principal moeda de reserva global por cerca de 129 anos. E depois da Segunda Guerra Mundial, com os impactos econômicos na economia britânica no pós-guerra, onde a libra britânica não era tão estável, e assim tudo mudou. E veio a criação do Acordo de Bretton Woods, em 1944. Estabeleceu o dólar americano como a principal moeda de reserva global, porque no meio disso tudo, com a queda do reinado britânico, pelos impactos na sua economia no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo e o dólar americano ele era muito mais estável. E com a gigantesca influência americana, tudo isso tornou o dólar americano como moeda de reserva internacional. E tudo isso era simplesmente para negociação de commodities em dólar. Tudo isso acimentou o dólar americano como moeda de reserva global. E ainda assim, os Estados Unidos conquistou mais duas superpotências. E uma delas foi a estabilidade econômica. A estabilidade econômica permite como coisas como o mercado internacional aconteça, para que os países possam negociar confiando que há uma estabilidade. Isso eles encontraram no dólar americano, porque para isso você precisa de um valor comum e um dinheiro comum, com o qual todos concordam. E a segunda superpotência é o país cuja moeda é aquela que se beneficia dos aumentos dos preços dos ativos, incluindo também assim os títulos do Tesouro Americano, que são vistos como mais seguros do que os demais países, para que os países coloquem suas riquezas em um dinheiro que seja mais estável, para preservar a sua riqueza contra a inflação e contra as demais moedas. E eles encontraram isso no dólar americano. E é por isso que países como o Japão, a China, o Reino Unido são os maiores detentores de ativos americanos. Tudo isso através de reservas cambiais. Só o Japão é detentor de mais de $1 trilhão. Agora, em segredo foram criado mais uma superpotência. Foi criado para o dólar americano ter a capacidade de controlar a energia do mundo inteiro. Em 1945, o mundo ainda se recuperava dos impactos da Segunda Guerra Mundial e em meio a essa reviravolta global, um encontro secreto e super importante estava prestes a acontecer. E não era em uma sala de conferência chique, mas era a bordo de um cruzador militar, ou USS-15. E nesse encontro estava o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt,
e ele precisava garantir que seu país tinha acesso contínuo ao petróleo, essencialmente para manter a economia e a segurança energética dos Estados Unidos em alta. E quem ele precisava convencer? O rei da Arábia Saudita, que é um dos países mais ricos do mundo em petróleo. E Roosevelt, como você levou o secretário dos Estados Unidos, Roosevelt queria garantir um fornecimento seguro do petróleo saudita para os Estados Unidos. E em troca, Roosevelt prometeu para o rei da Arábia Saudita arma e proteção. E em troca, os Estados Unidos teriam direito ao petróleo da Arábia Saudita usando dólares. E essa reunião ela foi extremamente secreta. Mas o que significa é que se os países quiserem comercializar o petróleo, eles precisam obter dólares primeiro para poder comprar o petróleo. E esse acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita ajudou os Estados Unidos a dominar o comércio global e ajudou a preservar o dólar americano como moeda de reserva mundial há mais de 75 anos. E ainda esse domingo, o príncipe da Arábia Saudita anunciou que não renovaria esse contrato. Mas essa decisão ela faz parte de uma tendência muito maior, onde muitos outros países estão abandonando o dólar no comércio internacional. Porque não só a Arábia Saudita está se distanciando do dólar americano, mas também vários países do BRICS. E ainda mais, o BRICS ele vem juntando cada vez mais países e vem crescendo cada vez mais. Mas aí fica uma pergunta, o que tudo isso significa? Primeiro, os Estados Unidos é o país que mais exporta dólar para o mundo. E o mundo está comprando. Mas a China é a fábrica do mundo e o mundo está comprando. Ela fabrica praticamente de tudo. A China é o país que mais exporta produtos do mundo. E o que mais a China quer é que as pessoas troquem os seus dólares por yuan chinês e comprem esses produtos da China com sua própria moeda local. E quanto mais pessoas vão abandonando o dólar americano, mais risco os Estados Unidos têm de dar o calote. Porque quem financia a dívida americana de quase 35 trilhões de dólares, que são os investidores que compram os Treasury Bonds, que são os títulos americanos, eles compram com dólares. Agora, um exemplo bem simples. Imagina que a economia dos Estados Unidos é um balão. Sempre que os Estados Unidos vendem um título público para a Arábia Saudita, Japão ou China, esse balão ele vai enchendo. E assim ele vende mais títulos para o Reino Unido, para a França, e cada vez o balão enche mais. E no dia que esses países abandonaram seus dólares e os títulos, deixando-se de financiar a dívida americana, esse balão ele estoura e assim a economia americana colapsa, dando assim o famoso calote nos financiadores da dívida americana. Mas por que a Arábia Saudita está fazendo isso? E tem dois motivos principais. O primeiro é a inflação, porque quando os Estados Unidos ele imprime muito dinheiro, como o que aconteceu no período da pandemia, com os pacotes trilionários que foram impressos, as impressões geram assim a inflação. E como a Arábia Saudita ela tem muitos dólares para fazer as suas atividades de petróleo, ela é afetada com isso. Os Estados Unidos ele despeja a sua inflação na cabeça da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é o segundo país com maior reserva de petróleo do mundo. Porque o que acontece basicamente é isso, quando os Estados Unidos imprimem muito dinheiro, é como se ele estivesse despejando a sua inflação na cabeça da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita diminui assim o seu poder de compra. E o segundo ponto é a questão do BRICS. A Arábia Saudita ela já demonstrou um interesse de entrar para o BRICS. O BRICS é a aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E países como Rússia e China já têm reduzido a sua participação no dólar já há algum tempo. E é por isso também que a China recentemente se desfez de um monte de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E também é por isso que o dólar como moeda de reserva atingiu um nível mais baixo em 14 anos. E não só a Arábia Saudita está com interesse de entrar para o BRICS, mas sim mais de 40 países prestes a entrar para o BRICS, que provavelmente lançarão a sua própria moeda e tentarão seguir com o caminho de uma nova ordem mundial, afetando assim o domínio do dólar americano como moeda de reserva mundial. E fica a pergunta, como os Estados Unidos podem lidar com tudo isso? Uma coisa que ele pode fazer é aumentar as taxas dos títulos do Tesouro para atrair investidores para estacionar o seu dinheiro nesses títulos que são atrelados em dólar
estacionar seu dinheiro em dólar americano, continuando sim financiando a dívida de 35 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Agora, aqui tem um ponto: se ele fizer isso, ele vai estar aumentando os juros da sua própria dívida, e a sua dívida nacional já está em 35 trilhões de dólares. Porque se essa dívida continuar aumentando, ela vai colapsar a economia dos Estados Unidos. Mas atualmente, como está o nível da exportação do dólar? E a resposta é que os Estados Unidos ainda é o número 1 em exportação em dólar. O mundo ainda detém 59% das suas reservas cambiais em dólar, em comparação com o euro, que só tem 20% das reservas cambiais, e apenas 3% para a moeda chinesa. E o dólar americano é usado em 88% das transações cambiais. E no momento, 73 bancos centrais abandonaram o yuan para comprar ouro e dólar americano. E já faz algum tempo que o yuan continua como um dos últimos na fila das moedas de reservas cambiais. Mas até o momento, de longe, o dólar continua como moeda de reserva global. Fica a pergunta: e até quanto tempo isso vai durar? Isso é uma resposta que ninguém sabe dizer. Mas a grande verdade é que o mundo vem dependendo cada vez menos do dólar americano. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas vem acontecendo de uma forma bastante lenta. Mas talvez durante as nossas vidas, a nossa geração, o dólar continue a se desempenhar, porém com um papel muito menos importante na economia global. E até Jerome Powell do Fed disse que poderia haver duas moedas de reservas globais. Ele disse que provavelmente no futuro haja duas moedas de reserva global. Se você quiser se aprofundar mais, eu preparei um vídeo explicando a moeda do BRICS e ele vai estar aparecendo aqui. Corre lá e assiste.